Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. E como de costume, Bíblia para ficar aberta, viu? Deixa a sua Bíblia aberta aí. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao 9. Se seu smartphone, como eu já falei domingo passado, for convertido, deixa ele também fixo aí. Converta seu smartphone, viu? Ele é uma parte de você. Ele sabe de muita coisa de você. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Como é bom iniciar mais um período litúrgico, um ano litúrgico, com o Advento, com essa espera gostosa, agradável, uma preparação para o Natal. Aliás, o Natal é a maior das notícias e é o ápice do nosso calendário cristão, é o Natal. E eu observando as velas do Advento, né? Eu me lembro, toda vez quando eu vejo a coroa do Advento, eu me lembro de duas pessoas que eu convivi um bom tempo e as duas têm um problema de visão. Uma delas vocês conhecem, é o reverendo Wendel, e a outra é Salatiel. Salatiel foi um companheiro na época da presbiteriana de longas datas, e só tinha nós três do louvor, aquele louvor itinerante. A gente montava som para fazer culto lá fora e montava tudo, né? A gente chegava, era o primeiro a chegar, o último a sair. E era engraçado porque os dois são daltônicos. E eu vim descobrir isso depois, quando ele dizia assim: vai ali, Salatiel, comprar tal coisa na cor azul. Ele vinha com o negócio na cor cinza. Aí eu fico olhando. Ainda bem que o reverendo Nathaniel Chicão, ele orienta, né? Porque se for o reverendo Wendel aqui, vai dizer: qual é a vela? Ele está vendo só cinza aqui. Ai, ai. Essa espera, esse momento, esse reinício do nosso ano litúrgico. Aliás, a nossa vida tem que ser litúrgica. A nossa vida tem que ser toda esquadrinhada de acordo com a vontade do Senhor e para a glória do Senhor. Então, nesse renovo de ano, nesse advento, nessa espera, não quer dizer que nós não passemos por provações, por sofrimentos, por dificuldades. Eu vejo que todos os atos que são realizados ao longo da história da humanidade, muitos são feitos de forma voluntária por cada um de nós. Só que nós somos protagonistas, porque esses atos não fogem de um plano estabelecido por Deus. Nunca fugirão, porque Deus é o Senhor absoluto da história, do tempo, de tudo. Todos os atos dele são planejados, realizados, e o mais interessante disso é que há sentido em tudo o que acontece, porque tudo está debaixo da mão poderosa do Senhor. Se você voltar um pouco lá em Eclesiastes, você vai ver um texto muito conhecido que coloca sentido em todas as coisas que o Senhor faz. Ou seja, aquela história de que há propósito para tudo, né?
para todas as coisas debaixo do sol. Você já escutou isso? Ou seja, ele coloca sentido em tudo o que faz, e isso vai de encontro a algo que às vezes o mundo tem nos ensinado de forma equivocada demais, que há acaso, que às vezes não, isso aí é o destino, é o acaso, é fruto do acaso, e começa a colocar você dentro de um turbilhão sem ida, sem volta, dentro de um quarto escuro, fechado, sem sentido, sem norte. Isso faz parte do ensino do mundo. Mas a providência divina, creia nisso e coloque no seu coração, nesse início de noite. A providência divina tem santos propósitos em tudo o que faz. Amém? Porque em tudo o que ele faz, tem duas coisas tremendas: amor e graça. Em tudo, em absolutamente tudo. Esse texto, ele é uma pancada quando estamos para baixo. Esse texto é um levante quando estamos entristecidos. Esse texto vale mais do que um remédio quando estamos adoecidos. É um up quando estamos caídos. Essa viva esperança aqui tratada por São Pedro, ela nos dá muitas lições. Eu separei 3. A primeira lição, de acordo com o texto que foi lido, é que, se necessário, está lá no versículo 6, sejam contristados por várias provações, se necessário. E por que essa necessidade, bispo? A primeira lição que tiramos é que, via de regra, quando enfrentamos uma provação, ela está sendo um caminho de volta ao reto caminho. Ela está sendo um caminho de retorno ao único caminho que é Jesus. Por isso que algumas situações de sofrimento vêm sobre nós para acordar de maus caminhos que a nossa natureza humana, às vezes, nos leva. Lembra aquela história de o caminho pela dor? Melhor que seja pelo amor, dói menos. Não é que pelo amor não dói, dói também, mas dói muito menos. E às vezes o Senhor, Ele faz uma troca de braços. Ele tira o braço carinhoso dele e aplica o da vara da disciplina. E causa dor. Mas mesmo essa dor nunca vai deixar de ser produto do santo amor dele por mim e por você. Nunca. É que passamos a entender que Deus é quem faz isso. E quando passamos a entender que é Deus que está fazendo isso, o nosso coração pode até chorar por conta da dor, mas chora muito mais porque reconhecemos que pecamos contra Ele, que de alguma forma nos afastamos dEle. Perdemos um pouco da essência, do desejo de adorá-lo. Começamos a colocar na balança até a nossa fé. Sabe um exemplo muito conhecido das Escrituras? Foi quando Davi estava andando em pecado com Batseba. E Deus mandou um camarada, um profeta chamado Natã, como mensageiro dele. E Davi, ao olhar e ouvir Natã, reconheceu que vinha de Deus aquela disciplina e o que ele haveria de passar. E às vezes passamos por isso também. É a vara da disciplina de Deus que nos aproxima dele para que ele possa endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Por isso, lá em Provérbios 3, diz o seguinte: Filho meu, Salomão falando, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Se você ama o seu filho verdadeiramente,
há momentos de você ter que discipliná-lo, de colocar ele de volta ao reto caminho. Portanto, meu filho, minha filha, se você vem sentindo que você está sendo objeto do amor disciplinador dele, agradeça a ele, glorifique a ele, porque aí você está sendo provado de fato como um filho amado. Porque se assim não fosse, estaríamos entregues aos tantos atalhos do mundo. A primeira lição foi essa: levar de volta ao reto e vivo caminho. Qual é a segunda lição? Essa também é uma contraprova. Confirmar o valor da nossa fé. Um dos meios que Deus usa para fazermos crescer na fé também é o sofrimento. É preciso amadurecermos. Eu não sei se já passou com você, mas já passou comigo. Quando estamos em sofrimento, crescemos em fé. Parece uma coisa paradoxal, mas não é. É necessária. Pois quando Ele vem, nós amadurecemos. Por isso que o apóstolo Pedro, no texto aqui, vai associar o sofrimento à ação do fogo. A tua fé provada vale muito mais do que o ouro desprezível, aquele que é colocado à prova mesmo, no fogo, no aperreio, na agonia. É aí que ele consegue mensurar o valor da tua fé. E a gente sabe muito bem que o fogo tem várias ações, destrói, consome, aniquila. Eu lembro e eu vou ficar lembrando das viagens, né? E rodando entre Lisboa e Porto, teve uma parte que, florestas lindas, né? Aquela coisa europeia. De repente ficou tudo escuro, preto, porque houve um incêndio de grandes proporções que tomou conta e interditou alguns meses atrás. Mas o cenário ainda é muito feio, e um cenário que contrastava demais. Vimos aqueles pinheiros lindos, bonitos, tudo verdinho, aquela coisa, daqui a pouco tudo preto, mórbido, sem vida, em que serão necessários anos de reflorestamento. E aí me falaram, olha, aqui teve, a Europa se une, né? Isso foi na região de Portugal. A Europa todinha mandou avião, helicóptero, com não sei quem, não sei quantos mil bombeiros para conter esse fogo que consumiu grande parte daquela linda paisagem. O fogo vem para consumir também. Mas as Escrituras usam fogo como um elemento purificador, que vai tornar aquele objeto aprovado, aperfeiçoado, confirmado. É nesse sentido que o apóstolo Pedro nos ensina. Que via de regra é preciso a gente estar sendo purificado, aperfeiçoado. Por isso as provações nas Escrituras são comparadas ao fogo que testa o valor da nossa fé. E essa fé amadurecida traz duas coisas interessantíssimas e providenciais: louvor e glória ao Senhor. É quando a gente tira de foco a gente mesmo, nós mesmos. Se você começar a ler do primeiro versículo, você vai ver que os destinatários dessa carta de São Pedro eram cristãos judeus e gentílicos também, que estavam espalhados por grande parte da Ásia Menor. E algumas dessas pessoas estiveram com Pedro, com o apóstolo, no dia de Pentecostes, em Jerusalém. Mas estavam sendo provadas aqui, por meio de aflições. Por isso, o apóstolo vai adentrar na situação de dispersão e que estava começando ali uma crise social e política, que passavam aqueles irmãos recém-saídos do foguinho, do forno de Pentecostes. E estavam começando a falar de peregrinação cristã sobre a terra, alertando que somos peregrinos. Pedro fala isso, somos cidadãos do céu. Ele escreveu isso aqui 65 anos depois de Cristo. Portanto, é uma carta recente para a época e extremamente atual para hoje. Terceira e última lição, já caminhando para a conclusão, ó jovem, hoje voz e violão. Quando
eu peço para bater palmas, assim, é porque quando não tem bateria, nós somos, não é? A percussão do Senhor, batendo palmas. Eu só fico com pena de quem está tocando violão sozinho ali, porque às vezes a banda aqui não acompanha, persegue ele, né? O batido começa a atrasar e o bichinho tem que se virar nos 30 ali. Mas ele é profissional, ele é bom, ele é competente. Além de levar-nos de volta as provações ao rito e vivo caminho, além de confirmar o valor da nossa fé, há outra coisa também que a provação nos traz. Ela aperfeiçoa o nosso caráter cristão. Caráter cristão. Há um aperfeiçoamento dele. As aflições produzem perseverança. E no grego essa palavra tem várias formas, como paciência, persistência, constância. Mas eu quero que você compreenda aqui a paciência como esse valor de aperfeiçoamento do nosso caráter. Eu quero que você compreenda que paciência não apenas com aquela atitude de contenção. Você é provocado e não reage. Isso não é para todo mundo. Nós temos aí no trânsito uma lição diária disso. Tem brigas de trânsito, mortes através de brigas no trânsito, porque as pessoas não têm mais paciência. Mas eu quero que você compreenda essa paciência aqui como se fosse uma espécie de um amortecedor. O que é que serve amortecedor? Para levar o quê? Pancada. Ele retrai, mas ele retorna. É o nosso caráter cristão. Às vezes nós levamos pancadas, sim. Mas sejamos sinceros em se falar de paciência. Você já se perguntou, e eu quero que você se pergunte agora. É uma pergunta pessoal para você. Você já pensou, calculou o quanto Deus é paciente com você? O quanto Ele é paciente conosco, comigo? Quantas as vezes dizemos que não vamos mais fazer e fazemos? Não vou cair nisso aqui e caímos. E Ele está lá, exercendo milimetricamente paciência conosco. Ao ponto de pessoas começarem a refletir: eita, era melhor que eu nem tivesse tomado conhecimento de tal coisa, porque agora que eu conheço eu sei. Mas é bom que você saiba, porque isso é uma forma de você também estar sendo aperfeiçoado. A paciência não é para todos, nem vende em farmácia. Mas a paciência é um fruto, é uma dádiva. Porque quando estamos nesse momento de aflições, precisamos estar, sim, renovando a nossa perseverança, sermos persistentes. E essas virtudes são combustíveis para dar continuidade à nossa jornada aqui. E sabe o que é que conclui o raciocínio do contexto desse texto? É que o desejo do Senhor é criar em nós, em mim e você, um espírito firme, inabalável, daqueles que suportam as tempestades, em meio às provações, está ali firme. E Ele quer que manifestemos a sua graça. Por isso a sua graça produz regeneração, salvação, arrependimento, fé e todos os outros elementos que acompanham o processo total de nossa redenção. Não esqueçam disso. É quando você coloca em prática aquilo que você lê em Jó 42. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu ouvi falar de Jesus. Eu ouvi falar de sua paciência, do seu plano de redenção. Mas agora eu contemplo a tua face, Senhor. Porque eu sei muito bem quem eu era, de onde me tirastes e onde estou agora. Amados, Deus, Ele tem levado você de volta ao caminho dEle. E não se engane, são todos os dias isso. Todos os dias.
Ele tem endireitado as nossas veredas, porque elas são muito tortuosas. E como saímos todo dia para matar um leão, tem essa história, né? É guerra todo dia Ele tem feito isso. Eu queria que você nunca esquecesse que até nos dias de sofrimento, Ele também tem nos ensinado a ter compaixão dos que sofrem. Ele tem confirmado o valor da sua fé, da minha fé, por meio das tribulações. Por isso que esse sofrimento tem um caráter fortalecedor, tornando a nossa fé amadurecida, firme, não dependente de absolutamente nada a não ser do autor da fé. O foco sempre é Ele, sempre vai voltar para Ele. Por isso a fé provada por Ele é altamente desejável. É quando Ele fala: eita meu filho, eita minha filha, tu tens fé. Eu vejo que tu tens fé de fato, não estás de brincadeira. E é muitas vezes assim que Ele quer que você o conheça. Não apenas de ouvir falar, de ouvir um louvor, de ler a sua palavra, mas de senti-lo bem pertinho. Ou melhor, dentro de você, que é templo do Espírito Santo. Você nunca esteve só. Ele sempre esteve com você e está com você. Nunca esqueça disso. Mesmo se vierem tempestades, mesmo que precisemos romper em fé, é a dica para o louvor que vem agora. Mesmo que estejamos assim, numa visão de nevoeiro noturna, se você ligar o farol alto, você não enxerga nada. Se você ligar o farol baixo, você não tem segurança. Se você liga o farol de neblina, é a mesma coisa. Você não consegue ver muito além. Ele é que sabe de todas as coisas. Só Ele é que vê além. Nós é que às vezes vemos aquém do além dele. E Ele hoje fala claramente: reprima a tua voz de choro. É claro isso aqui. Limpe essa lágrima. Levante a sua face para Ele e contemple os beneplácitos de sua vontade, para mim e para você. Lembre de uma coisa: na noite escura de sua alma, Ele é o único que tem poder para ligar o interruptor e trazer luz para você. Luz em meio às trevas. Luz em meio à dor, cura em meio à dor, o antídoto necessário, o remédio, a medicação eficaz, é o Senhor. Não existe outro. Lógico, Ele levanta a medicina para isso, mas na noite escura de sua alma, entre você e Ele, entre você e o seu espelho, reflita Ele em sua vida, mesmo em dias turbulentos. Quando nós rompemos em fé, nós conseguimos amadurecer na vontade dEle. Soltamos as rédeas, do controle da nossa vida, tiramos o foco em pessoas, em circunstâncias, em poderes, tiramos o foco de tudo e aprendemos a colocar a agulha da nossa bússola para o norte. Jesus, a cruz do Calvário, Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas e sempre serão. Essa viva esperança da carta de São Pedro, o abre-alas de sua carta, deve ser aplicada todos os dias em nossas vidas, porque nos enquadramos aqui a esses mesmos peregrinos a quem ele escreveu. Hoje somos nós. E é rompendo em fé que nós podemos vislumbrar a vontade do Senhor para mim e para você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por esse início de advento. Obrigado, Senhor, porque a Tua esperança é sempre viva.
é sempre eficaz. Obrigado, Senhor, porque até nos dias maus e difíceis nós temos um norte. É Tu sempre que chegas, do Teu jeitinho, da Tua forma amorosa, na Tua pedagogia, no Teu jeitinho, Senhor, é Tu que chegas ali. E acalenta, consola, enxuga lágrimas, nos resgata, Tua mão estendida, nos retira lá do fundo do poço. Nos coloca, Senhor, nos Teus ombros. E mesmo sem forças, Tu consegues caminhar por nós, até que restauremos, Senhor, a nossa força em Ti e possamos caminhar com os nossos próprios pés, com a nossa força também, mas sempre caminhando juntinho de Ti. Continua, Senhor, a endireitar as nossas veredas, continua, Senhor, a fortalecer a nossa fé e amadurecer o nosso caráter cristão, pois necessitamos refletir o Teu Evangelho, o ápice do plano de redenção, a salvação, Senhor. Obrigado por esse novo ano litúrgico. Aplique em nós essa reflexão e que possamos ser cristãos melhores a cada dia, com um olhar de compaixão, com fé amadurecida e no processo, Senhor, sempre em crescimento, em aprendizado. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Te honramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Rompendo em fé. Vamos louvar de pé para tirar o sono de quem estava cochilando aí e ajudar o seu diafragma. É uma canção antiga, todos conhecem. Vamos cantar com os nossos corações voltados ao Senhor, rompendo em fé. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Bota pra fora a tua voz. Se diante de mim não se abrir